Olá, gente, boa tarde, alguns minutos passados do meio-dia, nós estamos aqui de volta, eu, Lindbergh Farias, no canal do YouTube, o canal à esquerda, e hoje nós vamos ter um convidado que já está chegando aqui para falar para repercutir os fatos políticos importantes, e aliás, é muita coisa que a gente tem para falar. É lamentável, né, Lindbergh, porque hoje o nosso programa será um pouco mais curto. Tanto o Lindbergh está com compromissos, ele está indo já hoje para a Argentina, que vai acompanhar lá, representando o Partido dos Trabalhadores, as eleições que acontecem no domingo, né, Lindbergh? E eu também tenho um outro compromisso, representando a nossa bancada, o nosso partido, estou indo para participar dos eventos que envolvem os atos do aniversário do Lula e os atos em prol do Lula livre. Vamos participar lá representando a direção nacional do PCdoB. Então, hoje, o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto. Vocês que nos ajudam aí no Superchat, então vamos ajudar logo de cara, tá certo, gente? E convidar quem não é inscrito ainda nesse canal, vir para cá, se inscrever no canal e fazer com a gente esse bom espaço, esse espaço do bom debate, tá certo? Lindbergh, olha, ontem o Senado Federal votou em segundo turno a reforma da Previdência e agora há pouco deve estar votando, já encerrou, nem vi, os últimos destaques da reforma da Previdência. Vamos falar sobre isso. As eleições... Hoje é STF. Ah, sim, calma, esse é o assunto principal, a gente vai falar rapidamente desses assuntos, né? Esse é o mais importante a gente deixa por último, não é? Não é, Lindbergh? O mais importante fica por último. Vamos falar rapidamente das... querendo começar por ele. Não, vamos falar da repercussão da Bolívia, das eleições, claro. O Evo Morales já fez um pronunciamento, vamos falar do Chile, que lá está muito grave, eu estou com os dados aqui, gravíssimos dados da situação, e hoje é o dia de greve geral, não é? Mas vamos falar também, e principalmente, do Supremo Tribunal Federal, Lindbergh. Agora, pela manhã, a sessão começou um pouquinho atrasada, falaram os representantes do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União, não é? A Advocacia Geral da União falou André Mendonça e falou o procurador Aras, procurador-geral da República. Ambos, veja bem, como já era de se esperar. Olá, tudo bem? Chegando Arthur Araújo. Aqui com a máquina. Muito bem, seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Eu estou aqui fazendo uma introdução do nosso programa, falando hoje sobre o início do julgamento hoje, que tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Geral da União defenderam a validade, veja bem, a validade do cumprimento da pena já a partir da segunda instância, o que eu tenho ouvido muitos comentários de muitos juristas fazendo críticas, né, assim, bem significativas ao tipo da argumentação usada. E agora o que é mais importante, viu, Lindbergh? Ambos levantaram um questionamento, ou seja, combinadinho, jogaram uma bola para o Fux. Levantaram o questionamento se pode o Supremo Tribunal Federal analisar em tão pouco tempo, né, um artigo da Constituição. Ou seja, porque em 2016 eles já fizeram essa análise, né, da jurisprudência e que eles questionaram tanto o Ministério Público quanto a advocacia se é pouco tempo e se seria possível isso, ou seja, o que eles querem? Que o julgamento não aconteça, uma manobra. Aí acabou os dois de falar, o Fux pediu uma questão de ordem e levantou esse aspecto, ou seja, ele está sustentando. Não é? Teve uma discussão rápida entre o presidente e o Marco Aurélio, o relator, né, chegou até, a certo ponto, a ironizar essa questão de ordem do Fux e leu o seu relatório, mas logo o relatório foi concluído, belíssimo relatório, Lindbergh, belíssimo. Eu consegui anotar algumas coisas que ele disse assim, o momento exige a observância irrestrita da lei, dias melhores virão, aí fez todo um argumento de que é impossível pela legislação brasileira o cumprimento da pena antes do trânsito julgado, e terminou citando Rui Barbosa, né, dizendo que tem que estar tudo dentro da lei, com a lei, pela lei,
e com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Aliás, você usava muito essa expressão, muitos dos nossos, na época do impeachment da presidente Dilma. Ali não deu certo, mas aqui eu estou esperançosa que dê certo, viu, Lindbergh? Ô, Vanessa, boa tarde a todos. Hoje o nosso programa vai ser mais curto, vai durar entre 30 a 40 minutos, porque Vanessa tem um compromisso. E eu, Arthur, estou viajando para a Argentina, vou acompanhar lá o observador do PT, esse processo eleitoral, e espero que seja uma vitória no primeiro turno. E acho que é isso, que as pesquisas estão dando mais de 20 pontos de diferença, uma vitória do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Mas está todo mundo com o coração na mão hoje, com o julgamento do Supremo. Tem muitos assuntos, tem Chile, tem Bolívia, mas, de fato, esse julgamento do Supremo hoje é importantíssimo. Olha, semana passada estava todo mundo dando como certo que o Supremo ia revisar essa posição da prisão de segunda instância. Só que houve muita pressão, Arthur Araújo, nesses últimos dias. Eu não sei como isso vai bater. Qual sua expectativa para o dia de hoje, Arthur? E muito obrigado por ter aceito o convite tão em cima da hora. Isso é. A gente improvisa conforme é necessário. Até porque a companhia é ótima. Boa tarde a todos. Você está esperançoso hoje? Francamente, não. Para ser muito honesto. Porque eu acho que a tendência, enquanto não houver uma força social que emparede o Supremo de verdade, se tentará todo tipo de chicana. O que a Vanessa estava descrevendo agora é a clássica chicana. Qual é o tempo hábil que deve decorrer entre uma posição e outra no Supremo? Isso não existe. Pode ser no dia seguinte. Qualquer tribunal, qualquer juiz pode e deve rever decisões no tempo que for necessário, em que alguma das partes recorre a ele. É pura chicana. Então, minha imaginação, não tem nenhuma informação, o Supremo, meu faro, tentará embaralhar mais uma vez a decisão. Via pedido de vista, via esse tipo de chicana, discussão lateral. Por quê? Pelo que você falou, a pressão sobre a qual eles estão não é pequena. A volta do Lula à vida política nacional é uma mudança de qualidade do cenário, é uma mudança de qualidade da conjuntura. Um governo que já está cada vez mais acuado por si mesmo, por suas atrapalhadas, por não atender as demandas populares, deixar acontecer mais esse fator negativo, e muito negativo para si, eu acredito que não é uma coisa simples. Então, claro, a minha torcida é evidente. Claro que eu quero que o julgamento seja favorável à imediata liberação do Lula. Agora, eu sou bastante cético, sendo franco com vocês, muito cético com a saída exclusivamente judicial. Se houvesse saída exclusivamente judicial, não podia ter tido nem a condenação, já teria sido arguída e decidida a suspeição do Moro, já teria sido revista a sentença, porque ela é inteirinha falsa. Se há uma coisa que ela não tem, é a mais leve consistência jurídica. Diz respeito à Constituição, diz respeito ao Código de Processo Penal, diz respeito ao bom senso, às provas. O que você quiser analisar juridicamente, esse troço não se sustenta. O que o sustenta? Política. Força social, força política. Quero crer que, infelizmente, faro meu, o Supremo ainda hoje achará mais um volteio das centenas que tentará. Torço profundamente para estar errado. E para a gente fazer uma festança com a libertação do Lula e com a volta de alguém extremamente necessário para o país. Arthur, deixa eu só fazer um comentário e você entra já em cima. Não, mas deixa eu só uma pergunta rápida, porque que volteio você acha que, tu também, Lindbergh, fala sobre isso, que volteio eles poderiam dar para... isso. Aí é fácil, é uma saída pelo STJ. Aí é o STJ. É uma saída intermediária, falando do STJ, e que, na verdade, não, o presidente Lula não seria afetado. Agora, Arthur, deixa eu te falar. Diga. Você sabe que essa tua posição sempre foi a minha posição em todo o debate que eu tinha aqui. Eu dizia que a Vanessa sempre é aquela moça, tem uma esperança, torcida, toda a votação que tinha, e eu era igual a você.
Mas eu confesso que eu estou agora com a posição da Vanessa. Eu confesso que eu estou esperançoso. Pode ser uma ilusão, né? Eu entendo toda a sua argumentação, mas eu acho que aquelas revelações do The Intercept, de alguma forma, mexeram com o Supremo. E a gente teve aquela votação, aí do caso do Bendini, em que teve uma maioria que falava que as alegações finais têm que ser depois, da defesa tem que ser depois dos delatores. E ali teve uma maioria. Eu confesso que dessa vez, pela primeira vez, Arthur, pode ser uma ilusão, eu estou com esperança que essa prisão de segunda instância seja revista. É claro que eu sei do impacto que seria, né? Se a prisão de segunda instância for revista, o presidente Lula sai dessa prisão injusta e sai podendo viajar ao Brasil. Né? Não sai do jeito que ele quer, inocentado, mas não é com uma progressão do regime aberto, que você teria condicionantes, prisão domiciliar, tornozeleira. Ele sai e sai podendo viajar ao Brasil. E isso é alteração, de fato, da correlação de forças grande aqui no Brasil. No meio dessa turbulência da América Latina, Equador, Chile, da vitória na Argentina, é o Lula andando para as ruas, falando de emprego, falando da vida do povo. Então, eu confesso a você que eu estou, dessa vez, eu não sei qual é a opinião da Vanessa, esperançoso que a gente consiga uma vitória. Qual a tua opinião, Vanessa? O Arthur, você é minoria hoje, viu? Que eu fico feliz, você é minoria. Eu sou tão otimista que eu acho que nem esse bypass eles vão dar, eu acho que não vão nem buscar a saída de STJ, de nada. Eu acho que eles vão determinar a aplicação pura e simples do que determina a Constituição. Aliás, hoje, Lindbergh, eu estava vendo um canal de TV, vou dizer aqui qual é o Globo News, levaram uma professora, não me lembro, não vi o nome dela, porque eu vi rapidamente, eu vi 2 respostas dela só, para falar sobre isso, mas ela deu um baile. Aí perguntaram, mas quem que a senhora acha? É melhor ser preso logo na segunda instância? Isso não é melhor para a segurança do país e tal? Ela disse, olha, não é uma questão de querer ou não. Quem quer ou não é o Congresso brasileiro, eles que definem. A justiça cabe cumprir o que diz a lei diz isso hoje, mas foi muito bom. Então, eu estou mais otimista, viu, Arthur? Eu estou mais otimista, eu acho que hoje não tenho, acho que vai ser apertado. O resultado da votação, já falo em 7-4, não é? Mas eu acho que vai ser mais apertada, mas creio que eles vão retomar aquele entendimento que era unânime anteriormente. Unânime, era unanimidade, lembra? Foi a partir de 2016 que eles tiveram essa mudança por conta do presidente Lula, óbvio. Arthur, será que a gente... Arthur, você tem falado muito do plano de recuperação do emprego, dessa pauta, né? Se nós estivermos certos e tiver uma decisão favorável à libertação do presidente Lula, o que você acha que deve ser feito no país depois da saída do Lula? Qual a agenda? Vamos pegar para os 2 pontos. Primeiro, eu estou naquela famosa posição, não só de minoria, como torcendo para estar errado. Torcendo para ser esmagado pela maioria e pela realidade. Porque o impacto na sociedade brasileira de uma decisão dessa, que, vamos frisar, é puro e simples cumprimento da Constituição do país. Se há uma coisa que não tem volteio, é isso. A Constituição do país diz que só pode ser preso depois de transitado em julgado, ponto. Mas então, eu estou na torcida para ser esmagado pela maioria. Mas vamos lá. Em estando vocês corretos, ou seja, a libertação do Lula é um fato iminente para os próximos dias. Eu espero, sinceramente, que ele saia país afora capitaneando uma enorme, não só divulgação, mas uma proposta de organização dos brasileiros em torno dos 9 pontos do plano emergencial, que para mim extrapola, inclusive, em muito ser um plano do PT. É um plano das oposições na minha cabeça. Por quê? Os 9 pontos que este plano aborda são os 9 pontos que falam ao coração, à mente e ao bolso dos brasileiros. É a necessidade de ter emprego emergencial, seja na forma de frente de trabalho, seja via retomada de obras, seja reinjeção de demanda na economia. É uma política para o desendividamento e para a renegociação do perfil das dívidas que estão assassinando as famílias. É um crescimento do Bolsa Família para atender o crescimento da pobreza no Brasil, que voltou horrorosamente a acontecer.
É uma tabela de imposto de renda que seja justa, que seja correta, que não taxe os de baixo, mas taxe principalmente os de cima. É uma retomada da linha de produção de óleo e gás que foi destroçada pela Lava Jato. É um conjunto de propostas absolutamente articuladas, de bom senso. Vou dizer até, se for para discutir conteúdo, eu tenho até restrições a determinadas concepções. É uma proposta que propõe manter o teto de gastos, manter o superávit primário, manter a regra de ouro. Dentro desse arcabouço liberal, conseguiu-se produzir algo que é possível, é factível, é crível e tem potencial de mexer com as pessoas. Para criar, e é isso que eu espero honestamente, do Lula, ou, na ausência dele, inclusive de nós mesmos, que temos essa tarefa, a criação de um movimento oposicionista, uma onda de oposição no país. É crescente a insatisfação. Crescente, é visível. Isso pode resultar ou não em uma movimentação da sociedade se opondo ao governo e exigindo a solução desses problemas muito claros, objetivos do dia a dia. Então, para finalizar minha resposta a você, Lula saiu amanhã, eu torço para ele nos colocar todos correndo com ele o país, organizando a luta pelos 9 pontos que estão explícitos do plano emergencial, com a inestimável e necessária ajuda de toda a oposição brasileira. Olha, eu quero falar sobre isso também, viu, Lindbergh? Eu não sou do Partido dos Trabalhadores, mas concordo com o Arthur. Acho também que existem reuniões permanentes das direções, das presidências de todos os partidos, mais à esquerda, PT, PCdoB, PSB, PDT. Acho que, talvez, com pouquíssimas mudanças, concordo, deva ser um programa da esquerda. Por quê? Porque ele é um programa emergencial, eu já ouvi muita crítica, mas é um programa que não é um programa profundo, não é um programa de longo prazo, é um programa de prazo imediato. A palavra emergencial significa isso, emergência. Agora, olha, é tudo muito diferente, Arthur, do que esse governo faz. Ontem mesmo, o Rodrigo Maia deu uma entrevista dizendo de qual a prioridade agora com o encerramento da votação da reforma da Previdência. A prioridade não é a reforma tributária, como eles enganaram antes, não, a prioridade agora são os gatilhos para cumprir a lei do teto. E o que é gatilho? Poder diminuir o valor de salário, cortar ainda mais verbas, não é? Ou seja, tudo inverso. É a reforma administrativa que é para acabar com o serviço público. Claro. E tem muita gente do lado de fora que está, mas porque servidor público não faz nada, é um bando de encostado, não faz nada, não trabalha e ganha muito. Mas não é para atingir o serviço público, é para atingir a educação, é para atingir a saúde, é para atingir o meio ambiente. É isso. O IBAMA, pois é, o meio ambiente, é isso que vai acontecer. Olha a diferença do que eles fazem para o plano que está sendo apresentado. E está claro, Arthur, acho que a sua fala é ótima, e eu tenho te acompanhado sempre, tuas análises, e acho que você toca sempre no ponto central. O que vai derrotar o Bolsonaro, o que pode derrotar o Bolsonaro, é quando a gente fala da vida do povo, do emprego, né? E a gente sabe que essa política neoliberal radical do Paulo Guedes, em algum momento, eles vão ter que pagar a conta disso. E tem muita distração, né? Você veja, essa briga do PSL aí o tempo inteiro. Nós temos que repetir esse plano de recuperação econômica de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem que ser uma obsessão nossa. E é por isso que eu acho, Arthur, nós temos um problema. Quando eles tiram o Lula de cena, nós temos, de fato, um problema hoje, que é falar a língua desse povo, né? A saída do Lula, se a gente tiver uma vitória no dia de hoje no Supremo, nos facilita muito, porque a gente vai ter uma voz potente, que consegue falar o coração do povo e colocar essa pauta como uma pauta central. Agora, voltando ao julgamento de hoje do Supremo, Vanessa, tem uma pergunta aqui para você. Mas antes eu quero ler o Rogério Matucci, está falando hoje, vai ter ato pelo povo do Chile às 17 horas na Paulista. Fala que só povo nas ruas, o resto é perda de tempo, ruas já. E o Juninho Yashiro no Superchat. Vanessa, o voto-chave será o de Rosa Weber? Arthur, quem são os votos certos do nosso lado aqui? Que as pessoas estão querendo muito conversar sobre isso aqui no nosso chat. Vamos lá.
Já tem o primeiro do Marco Aurélio. Marco Aurélio. Aí, Gilmar. Lewandowski. Gilmar, 3. Toffoli se votar. O Toffoli. Se votar. Vai votar. Você acha que é time? Eu acho. Toffoli vota com o Gilmar. Eu acho. Ele não pode querer uma saída lá STJ, não? Toffoli vota com o Gilmar. Os interesses deles estão nisso também. Mas eles têm gente na segunda instância. Acho que o Alexandre de Moraes vota. Bem provável. Aí já deu, Alexandre. Aí já deu. E a Rosa Weber? A pergunta que faz a Rosa deveria votar, porque ela já adiantou o voto dela, né, Lindbergh? A Rosa, ela já adiantou o voto dela. No julgamento, acho que foi de uma, sei lá, de um habeas corpus, alguma coisa, ela dizendo o seguinte: naquela hora eu vou seguir o princípio da colegialidade. E, por enquanto, ela falou isso de forma clara, por enquanto, a compreensão deste colégio do Supremo é de que pode cumprir sentença já a partir de segunda instância. Mas agora não tem esse negócio de colegiado, então a Rosa vota, Olha, eu poderia pensar o contrário. Tem 3 votos que são contra seguir a Constituição, são inconstitucionais. Fux, Fachin e... Barroso. Oi? Barroso. E Barroso. Os outros 8 é o que eu acho que a gente deve tentar analisar. Mas faltam 2 aqui. Isso. Faltam 2, Lindbergh. Nós já falamos do 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contra 3 dá 9. Carmen Lúcia. Você botou o Celso de Mello? Você botou o Celso de Mello? Tem o Celso de Mello. Carmen e Celso. Não, Celso vota contra a prisão em segunda instância. Então, se a Carmen votar, se a Rosa votar, o Celso votar, dá 7. E se a Carmen votar, dá 8. Isso. Não, a Carmen... 3. A Carmen bota interrogação aí. Lê aí os nomes, lê aí. Que vai votar a favor, de certeza. Marco Aurélio já votou. Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, Alexandre de Moraes. Esses aí. Então, tem 5 mais firmes que a gente acha. Aí entra a Rosa Weber, entra o Celso de Mello, aí daria 7. E se entrar a Carmen, dá 8. Rosa Weber e Celso de Mello. Eu botaria Alexandre de Moraes na interrogação também, não? Eu botaria Alexandre de Moraes. Não, Alexandre de Moraes, eu não colocaria, não. Eu também não. Eu não colocaria, não, Lindbergh. Não, eu não colocaria, não. Acho que... Você está vendo, Arthur? Você está vendo? Então, o problema do pessimismo do Arthur não é em relação a este resultado. É em relação se eles vão encontrar um jeitinho, não é, Arthur? Um jeitinho. Não, se chegar ao voto, eu não tenho dúvida do resultado. Olha aí, tá vendo? 4 ou 8-3. O que eu acho que vai ser operado é exatamente não chegar ao voto. Gente, Lindbergh... A única saída possível para eles é essa história de falar do STJ, né? De prisão. A única saída possível para eles é que eles inventarem na hora. É verdade. Você conhece como é que a coisa mais fácil hoje no Brasil é o Supremo inventar uma tese completamente ad hoc. Um horror. Mas olha, Lindbergh e Arthur, eu quero me pedir desculpas de vocês, de todo mundo que está nos assistindo. Tem superchat aí para você ler, Lindbergh, mas antes de ir, Lindbergh, de sair daqui, Arthur, eu só quero dizer o seguinte: o Evo Morales teve uma atitude de poucos. Ele fez um pronunciamento já da vitória, ele convidou a Organização dos Estados Americanos, a OEA, para acompanhar uma auditoria no processo eleitoral, e está convidando a comunidade internacional e fazendo um chamamento ao povo. Ele disse que se submete à decisão. Exato, olha, maravilha, viu? Evo Morales, muito bem. Gente, obrigada aí, valeu, um abraço, Arthur. Valeu. Boa viagem, Lindbergh. Obrigado. Valeu, Vanessa. Arthur, você consegue ficar mais 10 minutos aqui falando? Claro. Então, maravilha, vamos ficar nós dois. Arthur, vamos falar rapidamente para voltar para o Supremo, que hoje as pessoas estão querendo saber disso aqui. Vamos falar sobre o Chile. Queria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo no Chile e sobre a Bolívia também, o resultado da eleição de Evo Morales. Bom, primeira coisa que a gente tem que constatar: está acabando o gás, está acabando a capacidade de atração e enrolação da alternativa neoliberal na América Latina. O poder que eles demonstraram de
parte por críticas a erros da esquerda, parte por manipulação de opinião pública, parte por formação de sensos comuns. Então, que levou a Macri na Argentina, que levou à traição do Lenin Moreno no Equador, que levou às eleições do Piñera no Chile. Esse pacote, do meu ponto de vista, está vazando. Ele não convence mais as maiorias. Por que ele não convence? Pelo resultado prático naquilo que você falou, na vida objetiva das pessoas. Elas estão com mais dificuldade para comer, estão com mais dificuldade para se vestir, está difícil arrumar emprego, estão pagando energia elétrica cara, transporte caro. No caso do Chile, por exemplo, a água está toda privatizada. É um drama para o chileno hoje em dia ter acesso à água e pagar pela água. Esse pacote esvaziou. Ele está notoriamente deixando de responder não só às necessidades das pessoas, como até às ilusões das pessoas. Em cada país, esse processo se manifesta de acordo com as características locais. Ele nunca é transplantável. No Equador, uma enorme componente étnica, por exemplo. A grande força de contestação no Equador foram as nações indígenas organizadas com uma central que elas têm. No caso do Chile, parte do estudantado secundarista questionando via pula-catraca o aumento em si é minúsculo, se você notar, só que ele sucede 3 outros aumentos. A paciência esgotou. No caso da Argentina, apesar de grandes manifestações de rua, o desenlace será eleitoral, será nas urnas, assim como no Uruguai, simultaneamente. Aqui no Brasil, a crescente insatisfação com o pacote liberal está se revelando, por enquanto, no zum-zum. Você nota nas cidades, nas ruas, com as pessoas, a insatisfação. Ainda, a menos da área de educação, não se revelou como uma grande mobilização social. Mas o caldo de cultura é o mesmo em toda a América Latina. Mais uma vez, o pacote liberal deu errado, deu ruim. Do mesmo jeito que ele deu ruim nos anos 90, começo dos anos 2000, e gerou toda uma reação de governos progressistas, de outros caminhos para a América do Sul, isso está se repetindo. Por quê? Porque esse pacote é antipovo. Esse pacote não responde à vida das pessoas, ele é baseado na ideia de explorar ao máximo, de rebaixar ao máximo os salários e gerar lucros. Ele não se preocupa com o mercado interno, ele quer formar ou economias primárias ou, no máximo, plataformas de exportação. Esse pacote está sendo corroído. Acho que o cenário que a gente deve ter em conta é esse. Nós vamos ter no Brasil uma explosão à la Chile, à la Equador, ou nós teremos uma saída eleitoral, ou uma saída à la brasileira? Eu acho que é impossível prever. O que eu acho fundamental notar, não há mais apelo, crescentemente diminui a capacidade do liberalismo se viabilizar como alternativa aceita pelo povo. Portanto, oposições ao liberalismo estão mais do que na hora de conversar com as pessoas muito e as organizar para uma outra rota. Estou só sem o seu som. Arthur, você sabe, eu era presidente da UNE nos anos 90, 1992. Eu lembro ali que teve o consenso do Washington em 89. Isso. Uma história que eu conto sempre aqui, que o economista-chefe do consenso de Washington era um sujeito chamado John Williams. Ele chamava a atenção do problema da popularidade. Sim. Falava em ter colchões sociais e tal. Programas focados. Ele achava que os governos podiam cair, tinha que ter esse cuidado. Eu tenho uma tese minha, que aquela ofensiva neoliberal era mais gradualista, né? Eu lembro aqui no Brasil, a gente tinha a privatização da Usiminas no semestre, no outro CSN. Agora, a bondade do Fernando Henrique campeando tudo. Exatamente. Eles tinham intelectual, um homem democrata. Agora é tudo ao mesmo tempo agora. Sim. É uma violência, né? Um pouco a doutrina de choque da Naomi Klein, tudo. Naquele período, de fato, nós enfrentamos aqui, 8 anos de Fernando Henrique, teve Collor, teve o impeachment de Collor, e, de fato, os governos começaram a cair. Foi a eleição do Chaves em 98, depois Lula em 2002, depois Néstor Kirchner em 2003, aí Tabaré Vázquez,
Rafael Corrêa. Parece que o processo também de reação agora, talvez por a ofensiva ser muito intensa, está sendo mais rápido. Na Argentina... Tem processo explosivo. Como? Gera processos explosivos. Como a pressão é muito grande, a panela de pressão pode ceder. Exatamente. Na Argentina, a Argentina não tem um problema democrático que a gente está enfrentando aqui. Então, em 5 anos de Macri, nós vamos ter uma vitória no primeiro turno, tudo indica, dos peronistas. Né? Vitória do Evo. Vamos ter uma eleição dura no Uruguai. Vamos ver se vai ter segundo turno ou não. A eleição é agora. E essa explosão no Equador e no Chile. Me parece que aqui no Brasil só há um caminho para a gente. E a esquerda, nesse aspecto, está muito institucionalizada. Né? A gente está distante do trabalho de base, que é centrar fogo nas mobilizações de rua, nas mobilizações populares, a partir dessa pauta que você fala, da pauta da vida do povo, do emprego. Então, eu queria que você avaliasse o que é que a gente tem que fazer aqui para mobilizar e conquistar o povo para o nosso lado novamente e organizar mobilizações mais fortes aqui no país. Bom, eu não tenho a menor pretensão de ter fórmula mágica para nada, né? Então, é muito uma troca de ideias com você nesse momento e com centenas de outros companheiros com quem eu converso ou escrevo, etc. Não acho que eu tenha nenhuma genialidade que me permita dizer é por aqui. Minha avaliação é, primeira coisa, é fundamental recuperar por parte das forças progressistas empatia com o povo. O povo brasileiro tem que perceber que aquilo que ele sente como seus problemas são sentidos pelas direções sindicais, pelas direções partidárias, pela militância política, pelas direções dos partidos, como também problemas destes grupos. Hoje eu acho que existe na sociedade brasileira uma sensação de que aquilo que move, vamos chamar assim, entre muitas aspas, os políticos, e aí nesse saco vem intelectuais, dirigentes sindicais, dirigentes partidários, aquilo que o povão percebe como eles, tá? Os políticos. Os políticos estão preocupados com coisas que não são as coisas que me preocupam como cidadão. Eles estão pouco preocupados com o meu emprego, eles estão pouco preocupados com as minhas dívidas, eles estão pouco preocupados com a falta de remédio no SUS e com a dificuldade de marcar exame, eles estão mostrando alguma preocupação na área de educação, mas aquelas coisas que mais me afligem diretamente, eu não sinto na manifestação deles, no dia a dia, quando eles se expressam, que as preocupações deles são iguais às minhas. Então, acho que o primeiro passo é isso. Quando você diz falar muito, é exatamente isso. É falar daquilo que mostra para as pessoas que você está preocupado com a vida delas, de verdade, honestamente, você tem empatia. Segundo ponto é exatamente a propaganda, a agitação das ideias que estão contidas no plano. Volto a dizer, eu gostei muito do que a Vanessa falou, dane-se quem é o dono do plano, honestamente, o que interessa são as ideias que estão ali. Acho que a ideia é formar uma grande força em torno dele. É o quê? Olha, pessoal, tem solução para esse drama, tem solução para já. É possível solucionar. Só não é solucionado porque esse governo é barreira a isso. É esse governo que não quer fazer. Pode fazer, dá para fazer, e ele não quer fazer. Por quê? Porque ele governa para os ricos. Ele não governa para nós. Então, acho que esses dois movimentos são os movimentos mais do que essenciais. Demonstração de empatia e divulgação das ideias de solução. Eu, honestamente, estou menos preocupado, hoje em dia, em saber o porte de mobilizações de rua. Eu acho que o centro da nossa preocupação é a criação de uma onda de opinião. Claro que quanto mais mobilização de rua, melhor. Mas eu acho que a gente não pode nem ficar frustrado. Não tem muita gente... A grande chave, para mim, é a hora que a grande maioria do povo brasileiro passar a pensar o seguinte: esse governo não serve para mim. Me enrolaram no voto para quem votou nele. Realmente eu estava certo em não ter votado nele. Nós temos que convergir essas duas coisas nessa ideia. Esse governo não serve para mim. Porque é isso que vai gerar ou a queda do governo, ou impeachment, ou vitórias eleitorais. Eu não sou capaz de prever o desenlace, se ele é chileno, argentino, uruguaio, equatoriano ou brasileiro. Mas o que é fundamental? Quando essa profunda convicção do povo se formar, esse governo não serve para mim. Acho que essa é a meta nossa no momento. Daí, o peso do Lula é fundamental, porque ele transparece tudo isso de forma automática
20 mil vezes melhor que você e eu junto, mais 500. Aí você estava falando e eu me lembrando do Lula. Sim. Porque, na verdade, é isso. A pessoa, infelizmente, é isso. O Haddad é uma liderança muito bacana, saiu fortalecido do pleito, mas, infelizmente, a única liderança nossa que tem uma audiência, uma voz capaz de falar para o coração desse povo é o Lula. Agora, eu acho que você está certo. Nós todos temos que fazer esse esforço. Nós temos que fazer o papel dele enquanto ele não estiver disponível, Lindbergh. Claro, a gente tem que fazer isso. Até para respeitá-lo. Claro, quando a gente for nas agendas, a gente tem que falar primeiro, tem que lutar para falar com aquele eleitor, inclusive. Claro. E as pesquisas estão muito claras. Você sabe aqui, Arthur, até 2 salários mínimos é onde tem a maior rejeição do Bolsonaro. É óbvio, né? É onde tem as maiores lembranças do Lula. Claro. E é com esse povo que a gente tem que tentar reatar o diálogo. E isso é a maioria do Brasil. Hein? E isso é a maioria do Brasil. Isso é a maioria do Brasil. É com esse povo que a gente tem que tentar reatar o diálogo. Eu falo muito aqui no Rio, quando tem muita atividade aqui da esquerda em área de Zona Sul, de classe média, a gente tem que falar com o povo. A gente marcou agora um evento sobre o Lula, tem um boneco aqui, Lula gigante, na Rocinha. Sim. A Rocinha Haddad ganhou. Vão te molar de novo, né? Como é que é? Vão te filmar e te molar de novo. Mas não vão fazer com essas fake news, o que eles querem é isso, sabia? É tentar intimidar a gente. Claro que é. Nossa parte social. Nós vamos subir em muitos lugares, né? No Vidigal Sol. Dia 9 é da Rocinha. Isso mesmo. Com atitude de garota chilena. É isso mesmo, é isso mesmo. Arthur, a gente está chegando ao fim. Eu vou ter que sair daqui. O programa nosso é sempre 1 hora. A Vanessa tinha um compromisso e eu vou ter que sair daqui porque